Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero falar de um tema que tem a ver aí com alguns tópicos que eu tenho tratado esses últimos vídeos sobre a questão de nos sabermos relacionar com pessoas difíceis, saber lidar com pessoas difíceis. E a ideia da emoção, ela é parte intrínseca de tudo isso e tem aparecido algumas questões de clientes que têm me perguntado como que se pode trabalhar a emoção, como que a pessoa pode observar, aprender a lidar com a sua própria emoção, até para saber agir no dia a dia, conversar, não perder o controle, ou seja, ter um pouco mais de equilíbrio sobre as nossas relações com a vida, relações no trabalho, relações com as pessoas que estão ao nosso lado. Existe alguma artimanha para isso, alguma ferramenta, algo que possa ser feito? Sim, e esse vídeo é justamente o tópico dele, o que ganhamos ao reavaliar nossas emoções. Esse vídeo estou aqui gravando, também vou publicar o artigo, já escrevi o artigo sobre ele, vou publicar junto aí para quem quiser ler um pouco mais sobre aquilo que eu estou falando aqui. E eu espero que ajude você a pensar um pouco, a refletir um pouco sobre esta questão. Ou seja, o que a gente ganha quando a gente traz essa condição, nos dá essa permissão de compreender um pouco sobre nossas emoções. Bom, pessoal, antes de tudo, muito obrigado a quem assiste, muito obrigado a quem compartilha, a quem comenta, a quem me manda e-mail, muito obrigado a meus clientes que estão sempre aqui participando. Hoje eu recebi uma mensagem muito bacana do Leonardo Ibanez, dizendo que eu não devo falar que meus vídeos são legais, que meus vídeos são excelentes, porque ajudam as pessoas a mudarem seu comportamento. Obrigado por esse elogio. Me sinto honrado ter vindo de você, que é um profissional assim, extraordinário, além de ser um grande amigo meu. Muito bacana. E no mais, eu quero aqui convidar vocês a participar aí do canal, a ler meus artigos. Meus artigos estão sempre sendo publicados no LinkedIn, como também lá no meu blog, que é marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's. E claro, no canal do YouTube, onde aqui eu faço sempre essas postagens. Nessa sexta-feira eu vou postar a videoaula falando de como lidar com líderes tóxicos, que é uma perspectiva sobre três expectativas de transtornos psíquicos que é mais comum junto aos líderes. Como lidar com essas pessoas mais difíceis, né? Como lidar com o gestor aí que tem essa característica um pouco mais tóxica. Vai ser bem legal, é um resumão que eu fiz. E lembrando que as videoaulas são mais longas, tem aí duração de 1 hora, mas é porque eu tento explicar dentro do contexto da neurociência, da psicologia social, da psicologia comportamental, e fazer você ter uma clareza sobre o tema, assim, buscando o lado mais científico e também fundamentado, claro, dentro aí de perspectivas e de pesquisas que efetivamente vale a pena a gente analisar e estudar. Beleza, pessoal? Bom, o que a gente ganha ao reavaliar nossas emoções? Esse talvez seja uma das questões que todos nós deveríamos pensar um pouco, tá? Por quê? Porque a emoção, como eu expliquei, tem um vídeo meu que chama Mindfulness Será? Vale a pena você assistir, porque eu falo muito dessa questão das emoções, dessa questão de ter o controle sobre ela. Existe um limite sobre como a gente deve controlar nossas emoções e a preocupação sobre essa questão do autocontrole. Então eu vou dar uma estendida sobre esse vídeo do Mindfulness Será e vou tentar aqui colocar de uma maneira mais prática para vocês, sem necessidade de usar termos mais técnicos. Mas é fundamental que você entenda que a emoção é o primeiro filtro que nossa mente faz para criar a realidade do mundo na qual nós nos fazemos presentes. E essa condição da emoção é justamente uma perspectiva de identificar no momento onde a gente se está presente, naquele momento do agora, se a gente está em risco ou não, se toda aquela condição de informações que estão chegando aos nossos sentidos, aos nossos sistemas sensoriais, se elas são algo que pode nos colocar em risco ou é algo que é mais corriqueiro, é algo normal e que dali a gente pode criar uma perspectiva de um mundo, de uma
de uma interpretação daquilo que está acontecendo com nós. Ou seja, aí vai para a nível inconsciente, passa a ler pelas memórias, a partir da expectativa de experiência, de comparações com experiências passadas, e dali se transforma em sentimento que vai criar a conscientização e vem os pensamentos. Então, é um processo aí cognitivo extenso, mas a emoção que está ali na região límbica, que começa ali pelas amígdalas, lembrando sempre que amígdalas é no cérebro e tonsilas é na garganta, tá? A tonsila é chamada de amígdala porque ela tem o mesmo formatinho das amígdalas cerebrais. Mas as amígdalas são responsáveis justamente para fazer esse primeiro impacto, esse primeiro filtro que a gente tem com o ambiente, com o momento que a gente está. Bom, a emoção ela é fundamental para a criação e a formação da perspectiva de uma realidade naquele momento que a gente se faz presente. Então a emoção, você não tem como você desfazer, você não ter emoção. Não existe essa perspectiva, pelo menos em pessoas normais. Não em pessoas que têm traços sociopáticos ou têm algum tipo de distúrbio ali nessa área límbica que venha prejudicar a não sentir emoção. Sim, existem pessoas assim, um psicopata, um sociopata e outros transtornos mentais que é um problema biológico. Mas as pessoas normais não tem como, a emoção ela é parte da vida. Mas existe como nós treinarmos para saber controlar as emoções? Sim. Existem pessoas que, pelas experiências de vida, são mais sensíveis e perdem o controle emocionalmente mais fácil? Sim. Existem pessoas que conseguem lidar melhor com os problemas e conseguem ter essa condição de respirar antes de fazer uma abordagem mais emocional, mais negativa ou mais ali incisiva, também é possível. Tudo isso é parte de um processo e de treinamento enfim, de você trazer para você uma condição de observar, de se autoconhecer, de você olhar para você mesmo. Então aqui eu quero trazer essa perspectiva. Então vamos começar do princípio. Você ter a consciência da sua emoção é principal para que você consiga lidar melhor com o seu dia a dia. Mas como que a gente pode fazer isso, Marcelo? Começando a se auto-observar. Ou seja, tem pessoas que de manhã acordam de muito mau humor. Tem pessoas que de manhã têm dificuldade de conversar com as outras pessoas porque está ali mais sensíveis a qualquer questões que esteja no ambiente, justamente por causa do horário, ou por causa do ter dormido mal, ou porque tem dificuldades ali de manhã de se recuperar ali emocionalmente para que tenha um dia mais leve. Tem pessoas que é à tarde, tem pessoas que é à noite, tem pessoas que têm certos horários que ela tem mais dificuldade de lidar com a emoção. Eu tive aqui, enfim, 500 mil cases relacionados a esse tipo. Então, por exemplo, eu tive um cliente que ele por causa da experiência de vida dele, ele tem uma história de vida muito difícil, muito cansativa, com problemas de saúde, enfim. Ele teve várias superações que fez ele se tornar uma grande pessoa. Mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa que emocionalmente era muito sensível. Então, alguns trabalhos que nós fizemos bacanas junto com ele, para ele poder ter esse melhor autocontrole sobre ele mesmo. Que foi o quê? Bom, se ele percebe que ele tem uma pessoa que tem essa questão emocional mais sensível a lidar com problemas, a ter que segurar certas condições, o que nós estabelecemos para ele? Primeiro, não fazer reuniões no final da tarde, não fazer reuniões no comecinho da manhã, que eram os dois horários mais críticos dele. Tanto quando ele acorda, nesses primeiros horários, depois que ele acordar, e no final da tarde, quando ele está cansado. E isso tem uma explicação. Quando a gente está cansado, a gente vai ficando mais no automático, a gente vai deixando mais para o automático, porque já há um processamento de informação muito grande para lidar no dia a dia. Então isso foi uma característica. A outra foi, todas as vezes que ele percebesse que numa reunião ele começou a mudar o tom de voz, e aí eu criei alguns exercícios para ele fazer essa autoanálise dele, ele parar, levantar, tomar água ou respirar, mas ele não responder em seguida. Então ele foi praticando alguns exercícios que ajudou ele a lidar com essa sensibilidade emocional. Bom, e isso funciona?
funciona. Até porque a gente conscientemente, a gente não consegue interferir na emoção. A gente consegue minimizar o seu resultado, a sua ação. Mas falar, emoção, não faça isso, a gente não consegue, esse controle não existe. Então o que a gente pode fazer é que depois que ela é acionada, a gente tentar ali de maneira consciente minimizar aquilo que ela pode gerar, aquilo que ela pode levar, aquelas reações emocionais de uma maneira mais leve, mais tranquila. Bom, isso é um lado bacana que eu acho que vale a pena a gente entender. Ou seja, a gente fazer uma autoanálise, ter uma perspectiva sobre nós mesmos, perceber quais são os assuntos que nos incomodam, quem são as pessoas que nos incomodam, qual é o ambiente, qual é a formatação dos contextos, para que a gente possa policiar e aí fazer um trabalho junto. Você pode contratar um bom terapeuta comportamental, que é um trabalho que eu faço muito com meus clientes, que tem essa dificuldade de lidar com as emoções. Existe um monte de exercícios que faz a pessoa meio que se autoconscientizar de quando ela perde o controle e quando ela não perde, quando ela consegue ali minimizar as suas reações. Então, isso é um processo muito bacana que a gente deve fazer, que a gente deve praticar. Ou seja, primeiro, se analisar, perceber o quanto a gente pode, que a gente tem no dia a dia, perde esse controle, somos mais agressivos, falamos num tom elevado, não respondemos de uma maneira adequada, somos mais grossos, não ouvimos o outro. Tudo isso porque a gente está ali com a emoção meio descontrolada, ela meio que domina a gente. Então, para que a gente consiga aprender a lidar com ela, a gente primeiro tem que fazer uma observação. A outra questão que eu acho que é fundamental a gente entender é que no ambiente de trabalho, aquela história de você querer enquadrar todo mundo e impedir que essas pessoas coloquem para fora a sua emoção, isso é um dos maiores erros que você pode fazer como funcionário, como profissional. Na verdade, quando você tenta guardar essa emoção, você tenta segurar ela dentro de você, você tenta aprisionar ela dentro de você, você vai construindo uma bomba relógio. Por quê? Porque você vai ali, deixa eu achar o modo certo, você vai juntando um monte de informações que está corroendo você por dentro, até que em um momento você não vai segurar, você vai extrapolar. E essa extrapolação, ela é muito mais intensa, é uma reação muito mais negativa, muito mais perigosa. Lembre-se sempre que quando a gente está num processo de emoções negativas, como raiva, como ódio, como enfim, qualquer coisa que nos coloque em defesa, a gente perde a capacidade de conscientizar dos nossos atos. E quando a gente repreende muita emoção, a gente está dando a oportunidade de que quando a gente explodir, quando a gente estourar, a gente pode ser inconsistente com a nossa ação, pode ser incoerente com a nossa ação, a gente pode ser irresponsável com a nossa ação. Então essa ideia de você querer enquadrar que o ambiente tem que ser um ambiente que todo mundo zen, todo mundo fala baixinho, todo mundo é equilibrado, não deixar a pessoa colocar para fora aquilo que sente, isso é um grande erro que você faz com o funcionário. Você vai adoecer esse funcionário, você vai deprimir esse funcionário, você vai fazer o nível de estresse das pessoas ser muito maior do que um ambiente normal, onde as pessoas podem falar. Então, como que a gente pode melhorar o ambiente de trabalho pensando efetivamente na emoção? Criar uma cultura onde as pessoas têm oportunidade de falar. E quando a pessoa tem oportunidade de falar, ela não vai falar com a emoção alterada, porque ela não precisa, ela se sente segura naquele ambiente, ela se sente que ela está sendo ouvida, que ela está sendo respeitada, que ela está sendo compreendida. E quando a gente dá essa liberdade, ao mesmo tempo a pessoa traz por ela a responsabilidade. Então ela sabe que o que ela vai colocar para fora é aquilo que ela sente, mas em um ambiente controlado, um ambiente que você consegue controlar, porque você dá essa liberdade das pessoas falarem. E ao mesmo tempo, você também tem que dar a liberdade, você como gestor, de ouvir. Seja coisas boas ou não, mas ouvir. Porque ao mesmo tempo que você permite com que o seu colaborador, com que o seu
membro de equipe fale, coloque para fora aquilo que efetivamente ele está sentindo, você também tem que ser um bom ouvinte. E você tem que, nesse movimento dessa cultura, onde a pessoa se sente segura para falar, para conversar, para expor o que ele realmente está sentindo naquele momento, ele também, você consegue preparar ele para que ele também possa aprender a ouvir você. E aí é aquela ideia que eu sempre falo do grande potencial que é você construir um ambiente de auto-feedback. Ou seja, as pessoas aprenderem a se observar, a poder falar e também ser grandes ouvintes. E isso você consegue estabelecer dentro de uma cultura organizacional a partir do ponto que se constitui, que se cria um ambiente seguro, um ambiente de responsabilidade diante aos atos, aquilo que a pessoa faz. Ou seja, você respeitar, reconhecer, dar a palavra para que as pessoas possam se sentir seguras, se sentir pessoas que são ouvidas. E isso minimiza muito a posição das pessoas quanto à emoção. É uma maneira de você conseguir fazer as pessoas colocarem para fora de uma maneira muito mais amena. Por quê? Porque ela não precisa segurar, ela pode falar, ela se sente... Cara, isso no começo, eu fiz 2 processos desse dentro de empresas, e no começo realmente é difícil isso, porque as pessoas, até elas entenderem qual é o poder que elas têm, as pessoas ainda se sentem muito agressivas, né? Elas perdem um pouco a linha até que elas começam a entender o movimento. Por quê? Porque isso vai meio que contaminando as pessoas em volta e elas vão meio que sentindo a responsabilidade, o peso das suas palavras. E é muito legal, porque é uma transformação que quando ela se instala, quando ela acontece, as pessoas se sentem muito mais motivadas de ser colaborativas, de ser participativas. É um processo muito bacana que eu aconselho você a levar isso para dentro das empresas. Uma outra questão que eu acho bacana compreender também, que é aquilo que eu chamo de o paradoxo da emoção. O que é o paradoxo da emoção? É que você instigar a pessoa a que ela perceba as suas emoções negativas, você também está motivando essa pessoa a dar foco nas positivas. Isso é muito legal, porque quando a pessoa começa a fazer uma autoanálise da maneira que ela age com os outros, como ela age de maneira indevida com os outros, justamente por causa da falta desse controle emocional, ou por causa de se sentir acuado, de se sentir pressionado para ter aquele autocontrole da emoção. Quando essa pessoa começa a observar a sua emoção e que ela extrapola, ela começa a dar mais ênfase à emoção positiva. Ou seja, é meio que um processo de autocura. Então, quando a gente cria esse ambiente colaborativo, participativo e instiga essas pessoas a fazer esse auto-feedback, fazer essa autoanálise dela com ela mesma, para ela aprender, olha quanto você extrapola às vezes, olha quanto você age dessa maneira, às vezes isso magoa as pessoas. Quando a pessoa traz isso de maneira leve, de maneira sem ser cobrado, mas ela percebe o quanto é importante perceber isso nela, é meio que ela vai querer focar mais as suas emoções positivas. E isso cria dentro do ambiente aquilo que nós chamamos de empatia. Ou seja, é uma emoção empática, vamos dizer assim. Não sei se poderia falar dessa forma, mas a ideia é essa. É uma emoção empática que você vai estimular na pessoa, porque ela vai se preocupar e não querer ser agressiva com o outro. Por isso que a ideia de você criar esse ambiente é muito bacana. Agora tem um outro lado que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco aqui, pessoal. Essa história de pessoas que têm muito autocontrole emocional, isso é um problema. Isso não é uma solução, ok? Por quê? Porque a ideia de ter muito autocontrole sobre a emoção, de você querer realmente controlar ela de todos os modos, enfim, existe aí deixa eu fazer um parênteses aqui, né? Existe aí um princípio que vem do mercado, que quanto mais a pessoa tiver seu autocontrole, melhor ela tem uma perspectiva dentro das empresas, mais ela é reconhecida. Não é verdade. Não é verdade. A princípio, talvez, né, porque ela chama atenção, nossa, uma pessoa tão controlada, uma pessoa tão...
O autocontrole normalmente é confundido com sabedoria, né? Então, pessoas autocontroladas, ela é tão controlada, ela é tão sábio. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E o autocontrole, ele não é tão sadio assim. Eu vou explicar por quê. Quando a gente tenta, se preocupa muito em controlar a emoção, a gente também está perdendo a chance de aprender com a vida. Como a emoção é o primeiro impacto nosso, a primeira relação sensorial com a realidade do mundo, a emoção também ela tem a dor, ela também tem ali, gera alguns estados em nós que faz a gente cair para uma realidade que se a gente querer esconder ou minimizar isso, a gente pode prejudicar a própria condição de aprender com a vida, de experimentar a vida, de dar chance de experienciar a vida. Então, pessoas que têm muito autocontrole, elas têm muita dificuldade de aprender, elas têm muita dificuldade de ouvir o outro, elas têm muita dificuldade de perceber o quanto ela comete equívocos. O autocontrole não gera empatia. O autocontrole emocional, pelo contrário, ele distancia as pessoas. Perceba, eu não sei se vocês já tiveram, que estão me ouvindo, a oportunidade de conversar com pessoas que têm aquele olá, tudo bem, como é que você está? Ele não muda a expressão, ele não tem alterações, marcas de expressões emocionais. São pessoas que você olha para a pessoa como se fosse um ET, como se fosse um estranho na sua frente. Por que isso acontece? Existem algumas áreas do cérebro que ele tenta fazer ali uma análise da leitura das expressões e dos movimentos nossos. Então, uma das marcas fundamentais para eu emocionalmente saber conversar com você, eu vou analisar justamente as suas expressões, a maneira de você sorrir, a maneira de você gesticular, a velocidade da sua voz, o tom, a velocidade dos movimentos, o jeito de você olhar, o jeito de postura. Tudo isso toda essa leitura não verbal vai ser informações que vão agregar ali na emoção para se construir uma proposta de sentimento, de percepção do que está acontecendo naquele momento. E quando você está diante de uma pessoa que tem muito autocontrole, ele não tem essas expressões, ele não tem modulação de voz, ele mantém um tom de voz, mantém a mesma velocidade de gesto. Então aquilo, para pessoas normais, pessoas que têm a emoção, que é parte da vida, no dia a dia, aquilo é muito estranho. E aquela estranheza faz a gente criar alguns critérios de análise. E esses critérios não são bons, porque a gente vai meio que criar uma apatia da pessoa que está na nossa frente. Então pessoas que têm muito autocontrole, ela se torna apática. E ela tem muita dificuldade de ouvir você. Ela tem muita dificuldade de aprender com a vida. Ela tem muita dificuldade de aprender com o ambiente de trabalho. Ela tem muita dificuldade de se auto-observar. Porque como ela não tem essas mudanças emocionais, e essas mudanças emocionais é justamente aquilo que vai equalizar o sentimento, e o sentimento é a grande raiz de aprendizado de nós com nós mesmos, sofrimento, angústia, agonia, tristeza, tudo isso são sentimentos que nos faz aprender com a vida, que mostra para nós, cara, isso não tá bom, pô, eu estou sofrendo, então isso quer dizer que não tá bom as escolhas que eu estou fazendo, então eu preciso mudar as escolhas. Eu ando tão angustiado, se essa angústia está dentro, porque o seu sentimento está mostrando para você que algo não está bem do seu lado. Da mesma coisa, a alegria, estou alegre, estou bem, está mostrando para você que você está no caminho certo. E as pessoas que têm muito autocontrole emocional, eles têm muita dificuldade dessa construção de sentimento, o que torna eles aquilo que se diz lá na, acho que como é que no décimo, como é que é? Não lembro qual que era a passagem da Bíblia, que diz assim, né? Deus vomitará os mornos, nem os quentes, nem os frios, mas sim os mornos, né? Tá lá no Apocalipse, acho que não sei se é 17, 16, enfim, tem essa passagem que é exatamente isso. As pessoas que têm muito autocontrole, elas são mornas. São pessoas que não têm nem o alto nem o baixo, são pessoas sem graça. Então não tente cair nessa maluquice de imposições de mindfulness. Não quer dizer que isso faz mal. Estou querendo dizer que o excesso, que essa busca doentia por essa condição de autocontrole, isso não é saudável. Nem para você, nem para as pessoas que estão do seu lado.
Outra característica de pessoas que têm muito autocontrole é o egoísmo. São pessoas muito egocêntricas, narcisistas. Não porque elas são assim, mas elas desenvolvem isso nela como uma das sequelas de querer ter continuamente o autocontrole sobre a emoção. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha aqui contribuído sobre a reflexão do autocontrole. Leia o artigo, ele é um artigo bem interessante, bem fundamentado, bem embasado. Ele fala um pouco mais dessas passagens que eu estou trazendo aqui para vocês entenderem um pouco sobre que o excesso do autocontrole emocional não é algo positivo, que é bom nós explorarmos a emoção das pessoas e que também a gente pode aprender a lidar com a emoção. Tem exercícios, bom terapeuta cognitivo comportamental, ele vai conseguir trabalhar com você bons exercícios que faz você ter essa auto-observação, você conseguir ver você, os momentos críticos seus e com isso você saber lidar melhor com isso no dia a dia. E como resumo, se você é um líder, é um gestor, não tente equalizar a emoção das pessoas, pelo contrário, explore isso e tente criar uma cultura aí dentro do ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam seguras para poder expor a sua emoção e dizer o que tem que dizer. Isso ajuda muito a gente lidar com o nosso dia a dia, com um ambiente saudável, um ambiente de trabalho saudável e também com os nossos relacionamentos, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente quer bem. Então, não tente ter não caia nessa maluquice de autocontrole, pelo contrário, saiba apenas lidar melhor com a sua emoção, que isso vai te fazer uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz. Beleza, pessoal? Pessoal, não esqueça, deixa seu like, se gostou, compartilhe, faça seus comentários, escreva para mim, adoro responder os e-mails, e até o próximo vídeo. Um beijo para todos vocês e tchau, tchau!